Boa tarde, pessoal. A nossa disciplina, as unidades chegaram ao final. Então, é uma matéria pequena, por isso que a gente tinha aquele número de aulas. Como eu tinha dividido em trabalho, ia dar certo. Acabou que o nosso trabalho ficou só para parte escrita. Ficou sem a parte que seria apresentação. E a gente também teria provas, então o nosso tempo presencial ia ser de acordo. Então, eu pedi para vocês escreverem nos exercícios quais as dúvidas que vocês tiveram, para que eu pudesse repetir a aula, para que eu pudesse tirar a dúvida de vocês. Poucos alunos responderam e falaram que tiveram dúvidas. Então, eu vou passar cada exercício que vocês me enviaram, comentando cada um deles. Eu vou começar pelo trabalho. O trabalho que eu passei para vocês, que a gente dividiu nos grupos. Não foram todos os grupos que me enviaram. Então, vou me basear nos grupos que me enviaram. Começando, os grupos que me enviaram foram... vou começar pelo grupo 7. Grupos de trabalho. Vou abrir aqui. Grupos de trabalho. O primeiro grupo foi o grupo 1, que era para falar sobre infecção hospitalar e urocultura. O segundo grupo era para falar sobre infecção neonatal intraoperatória. O terceiro, urina e pré-operatória. Quarto, corrente sanguínea. O quinto, cirurgias limpas e pós-operatória. O 6, infecção respiratória. O 7, coleta de material e cirurgias contaminadas. E o 8, curativos e hemocultura. Começando pela infecção hospitalar e a urocultura, eu solicitei para vocês onde irão falar sobre o que está o que é infecção e como vocês profissionais fariam as medidas de segurança e prevenção e controle. O trabalho era basicamente para falar o que é infecção hospitalar. A infecção hospitalar ela está relacionada a todos os procedimentos hospitalares. E qual que seria a medida de prevenção e controle de um profissional para trabalhar no caso de um paciente com infecção hospitalar? Urocultura também. Quais que são as medidas de prevenção e de controle e uso de EPIs para estar trabalhando num laboratório de análise clínica ou estar fazendo essa coleta? Então, em todos os grupos era para falar basicamente disso. Vocês descreveram o que era, alguns faltou, prevenção e controle, mas como a nossa disciplina é biossegurança, ela simplesmente 100% vai falar sobre prevenção e controle, uso de EPI,
uso de desinfecção, realizar medidas antissépticas, vai falar sempre disso. Então, basicamente, o que eu pedi para vocês no trabalho era isso. Era para falar sobre isso. Então, eu vou voltar. Na nossa disciplina que fala sobre critérios e diagnósticos, que fala sobre as infecções. Até mesmo porque foi a que mais teve dúvida. Infecção comunitária. O que é infecção comunitária? É uma infecção constatada no momento que é feita a admissão do paciente. Infecção hospitalar. Infecção que está associada à internação ou procedimentos hospitalares. Infecção do trato urinário. São infecções, infecção do trato urinário e infecção relacionada ao sistema urinário. Prevenção e controle. Então, no trabalho de vocês, era isto, basicamente isto, que eu pedi para vocês. Vocês descreverem o que seria a infecção e falar da prevenção e controle. Evitar o uso... Qual que é a prevenção e controle da infecção urinária? Evitar o uso desnecessário de sonda vesical de demora. Se houver medidas alternativas, optar por elas. Quais seriam as medidas alternativas? Uso de fraldas, uso de sonda intermitente, utilizar técnica asséptica, de caracterização de passagem de sonda. Qual é essa técnica asséptica? Né? O uso daquelas soluções antissépticas que eu passei para vocês. Eu passei até o nome delas para vocês, quais que são mais usadas no hospital. Realizar higiene íntima, realizar higiene perineal com água e sabão diariamente em pacientes com uso de sonda, evitar abrir o sistema de drenagem, interromper o fluxo ou realizar irrigações vesicais desnecessariamente. Por quê? Porque quando você abre o sistema de drenagem, você está tendo tem um perigo de haver uma contaminação do ar para o sistema interno. E se você não realiza a técnica antisséptica que deve ser utilizada, como é a lavagem de mãos, você também pode contaminar a sonda. Então, isso é uma medida de prevenção. Então, todos os grupos, se você era do grupo que estava falando sobre infecção respiratória, você ia falar um pouco sobre infecção respiratória e ia me falar como que seria. Se você, como enfermeiro, como que você teria que se comportar com esse paciente. Né? Utilizar seus EPIs, fazer a lavagem de mãos, utilizar soluções antissépticas, realizar a desinfecção. Então, é basicamente isso que eu pedi para vocês falarem nos trabalhos, né? Basicamente foi isso que eu tinha pedido para vocês. Mas por ser o primeiro trabalho, é um pouco confuso mesmo. E nós não nos vimos, né? Então, ficou mais difícil ainda. Ficou bem complicado, ficou bem difícil poder explicar para vocês por que a gente não estava presente. Agora eu vou voltar na aula. Eu vou voltar na aula. De infecções. Vou passar essa parte. Vou chegar na parte que a gente quer falar. Critérios e diagnósticos, prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência da saúde.
Infecção comunitária, constatada na admissão do paciente. Então, a infecção comunitária, ela é constatada na admissão do paciente, assim que o paciente entra no hospital, assim que ele é internado. Pode ser transmitida de mãe para filho, né? O recém-nascido pode ser transmitido por via transplacentária, né? Da placenta para o bebê. E pode ser associado ao rompimento de bolsa amniótica. Isso é infecção comunitária. Infecção hospitalar associada à internação. Ela é associada à internação, a procedimentos hospitalares e a alta, quer dizer que o paciente ele pode vir a ter alguns sintomas de infecção hospitalar depois que ele já teve alta. O que seria infecção hospitalar? É uma infecção, ela pode ser qualquer tipo de infecção, só que ela foi contraída, contaminação ocorreu no ambiente hospitalar. Por isso o nome infecção hospitalar. Ele está associado diretamente à internação. Tem como você saber onde que possivelmente essa infecção pode ter tido sua origem? Sim, vocês vão trabalhar com isso, vocês vão ver. Mas o conceito de infecção hospitalar é esse, ela está associada a procedimentos no hospital. Aí eu coloquei uma imagem para vocês do hospital. O hospital é uma fonte de micro-organismo, assim como, né, a nossa vida, todos os lugares que nós temos, mas o hospital ele tem uma fonte maior de micro-organismo, porque ele tem vários tipos de pessoas entrando e saindo o tempo todo, que sejam profissionais, que sejam acompanhantes, pacientes, médicos, enfermeiros, né, que entram e saem, além de micro-organismos na superfície ou micro-organismos presentes nos pacientes. Então, o hospital ele tem uma incidência de micro-organismo muito grande. 4 dicas para se evitar a infecção hospitalar. Quando eu falo para vocês de medidas de prevenção e controle, é sobre isso. Prevenção e controle. Todas as vezes que a gente ouvir essa palavra, significa isso. Lavar as mãos antes e depois do contato com o paciente. Isso é uma prevenção. Eu estou prevenindo que o meu paciente seja contaminado por outra doença, por outra infecção. Não usar acessórios. Né? Por quê? Porque os acessórios, como nós já sabemos, que tem alguns micro-organismos que eles são capazes de viver em superfície. Não sentar ou colocar objetos no leito do paciente. Entrar em ambiente hospitalar somente quando necessário, com roupas e materiais adequados. Isso é uma medida de prevenção, você está prevenindo. É como nós estamos fazendo atualmente. O que nós tenhamos feito para prevenir não contrairmos o coronavírus, né? Usando máscaras, higienizando nossas mãos. Isso é uma medida de prevenção. Foi o que eu pedi no trabalho para vocês, que vocês descrevessem medidas preventivas contra aquela infecção. Mas no caso seria de profissionais da saúde, seriam vocês, né, como futuros enfermeiros. Infecção de urina. Infecção de urina, como mostra aí nessa imagem, é uma infecção no sistema urinário. Sintomas: febre, dificuldade em urinar, dor, né? Aumento de ir ao banheiro. E teve uma aluna que me perguntou sobre as dúvidas eram sobre infecção urinária. É porque é o seguinte, a infecção urinária, ela acontece no sistema urinário. Só que ela é uma infecção muito ligada à falta de higiene. A falta de higiene ou descuido. Por que isso? Porque a bactéria que causa a infecção urinária é uma bactéria intestinal. É uma bactéria que ela está presente nas fezes. O nome dela, vocês não precisam gravar esse nome, mas só para vocês se familiarizarem. Ela chama Escherichia coli. Aí, mas comum vocês verem E. coli. É uma bactéria presente
no intestino. Então, o que que acontece? Vai ao banheiro, não lava as mãos, né? E não lava as mãos. Ou você, vamos colocar um exemplo que você está trabalhando no hospital, né? Você foi ao banheiro e não lavou as mãos. E voltou novamente ao banheiro. Este contato, né, das suas mãos, na primeira vez que você foi ao banheiro, você pode estar passando, né, se contaminando com essa bactéria. Ou você pode contaminar outras pessoas. Assim como você pode, as suas mãos pode contaminar pode contaminar um alimento. É muito comum. Assim como essa bactéria é muito comum em mulheres, devido à proximidade, né, do aparelho urinário feminino com, com ânus, é muito comum em mulheres. Então, qual que seria a forma de você, como profissional, prevenir essa infecção urinária? Higienizando as mãos, antes de ir ao banheiro, depois da volta ao banheiro, antes de qualquer procedimento com o paciente. Nos casos, como eu coloquei para você, sobre a sonda vesical de demora, sobre a sonda vesical intermitente, olha, como eu coloquei aqui para vocês, ó, prevenção, evitar o uso desnecessário de sonda vesical de demora, tratamento alternativo, uso de fraldas ou cateterismo intermitente. Sonda vesical de demora. Aí eu expliquei para vocês o que seria a sonda vesical de demora, né? Essa parte que fica, essa parte externa da sonda vesical de demora, é onde você pode, as suas mãos não higienizadas da forma como é necessária, pode contaminar a parte extraluminal externa ou intraluminal, que seria interna. Prevenção. Usar a técnica asséptica para cateterização, manutenção da sonda, lavagem de mãos, utilizar material esterilizado, luvas esterilizadas, uso de soluções antissépticas, cloroxidina demergente e aquosa. Então, para quem? Para o grupo que ficou com infecção urinária, o que ele tinha que descrever? O que é infecção urinária? É uma infecção, que se dá no sistema urinário, né? É infecção causada por um micro-organismo que infecciona, causa uma doença no sistema urinário. Ok. Qual que é a prevenção como profissional para infecção urinária? Utilizar a técnica asséptica para passagem de sonda e manutenção. Qual que é essa técnica asséptica? Utilizar as soluções antissépticas. Que solução antisséptica? Cloroxidina demergente e aquosa. E lavagem de mãos, material esterilizado, o material tem que estar todo esterilizado, as luvas esterilizadas. Esse seria a prevenção. Né? Aí vamos passar para o próximo. Controle. Prevenção e controle. Qual que seria o controle? Realizar higiene íntima, né? Claro, realizar a higiene, o paciente já está com a sonda, né? Eu vou realizar a higiene íntima, perineal, com água e sabão, evitar abrir o sistema de drenagem, interromper os fluxos. Essa seria o controle. Eu prevenir com que o paciente tenha uma infecção urinária e agora eu vou manter para que o paciente fique bem. Então, o que seria prevenção e controle? Eu vou manter que o paciente fique bem, que ele não se contamine e vou prevenir para que ele não se contamine. As contaminações podem ocorrer onde? Por fora da sonda, no momento da passagem do catéter, ascensão da bactéria pela parede da sonda, por dentro da sonda intraluminal, quebra do sistema de lavagem, contaminação da bolsa coletora de urina pelas mãos. Por isso a importância da lavagem de mãos. Eu coloquei para vocês a ascensão da bactéria pela parede da sonda. Isso pode acontecer onde a bactéria pode ter essa ascensão e infeccionar, deixar de infeccionar a uretra e infeccionar os rins, né?
As bactérias que causam infecção urinária, elas têm essa característica, a ascensão. Quer dizer, ela sobe, ela anda. Eu não vou explicar para vocês, porque não é necessário que vocês saibam descrever desta forma. Mas as bactérias, elas se movimentam. Elas se movimentam, sim. Então, não é bem um andar, ela se movimenta. Então, a bactéria da E. coli, a que causa infecção urinária, ela tem uns pelinhos. E esses pelinhos, ela é como se ela fizesse uma propulsão. É dessa forma. Por isso, ela se movimenta, a ascensão, porque ela consegue se movimentar. São muitas bactérias que conseguem se movimentar. Como ocorre a contaminação do sistema urinário? Eu fiz até essa pergunta para vocês. E como que eu posso prevenir isto? Infecção do acesso vascular. Foi uma dúvida que uma aluna também colocou. Pediu para poder explicar sobre a infecção do acesso vascular, infecção respiratória. As infecções do acesso vascular, elas têm um nome, chama-se celulite. Celulite perofício, celulite peribolsa, infecção do túnel subcutâneo. Vocês não precisam decorar esses nomes. É só para vocês. Celulite é gordura? Tem a celulite, que pode ser da gordura, e tem essa celulite, que pode ser uma infecção do acesso vascular. Quando você ouvir acesso vascular, quer dizer pele, né? Introdução de acesso, né? Que vai ser conduzido para a corrente sanguínea. Pode ser na epiderme ou na derme. A epiderme é essa camada mais superficial externa da nossa pele. E a derme é uma camada mais profunda. Celulite, eu coloquei para vocês o que é celulite. É a infecção que envolve a derme, quer dizer que é uma camada mais profunda de pele. Partes mais superficiais do tecido, que é a epiderme, são alterações subcutâneas, quer dizer, ficam inflamadas, né? Fica inflamado. Quando a gente tem alguma inflamação, não fica inflamado, não fica inchado. É assim que se apresenta a celulite. São bactérias Streptococcus aureus. A Streptococcus aureus também não é necessário que vocês gravem esse nome. Mas só para vocês saberem, a Streptococcus aureus, ela está presente na nossa pele, né? Como a gente está bem de saúde, ela não está nos causando nada, né? Tá tudo bem, o nosso organismo consegue manter tudo bem. Mas quando você já está com uma saúde fragilizada e não utilizar as técnicas certas para trabalhar com esse paciente, fica muito mais fácil dele ter essa infecção do acesso vascular. Vamos passar para frente, que é aqui que vocês vão entender melhor. Infecções primárias da corrente sanguínea. Essas infecções primárias da corrente sanguínea podem ser infecções graves. Você não tem como saber onde que começou essa infecção. Qual foi o sítio, quer dizer, onde se iniciou essa infecção. Se foi no catéter principal ou se foi nos secundários. Eu coloquei até um vídeo para vocês. Por quê que a Streptococcus aureus ela está envolvida na questão da infecção do acesso vascular? Por quê? Porque nas nossas mãos, estão presentes a Streptococcus aureus. E na pele também. Então, o que acontece? Por isso que é importante que você higienize as suas mãos antes de de introduzir esse acesso, ou trabalhar com esse acesso no paciente. E também faça a infecção desse local na pele, né? Então, olha aqui, ó, mãos dos profissionais de saúde, flora da pele. A contaminação pode acontecer na inserção quando introduz o catéter, ou pelas mãos do profissional, ou por fluido contaminado. Como assim, fluido contaminado? Às vezes o paciente já apresenta uma ferida purulenta naquele local onde vai passar um acesso. Então, pode ser que essa ferida purulenta contamine a entrada desse catéter. As infecções secundárias, elas são o seguinte, elas não acontecem no catéter principal. Elas podem ocorrer nos acessos secundários.
né? O que seria a sepse? A sepse é uma infecção que ela começa em um local e ela se generaliza para outros locais, como apresenta aí na imagem. Começa na celulite, tá vendo? Uma inflamação, e ela já vai para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela é levada, essa infecção, esses micro-organismos são levados para outros sítios, para outros sistemas. Infecções relacionadas ao acesso vascular central. O que significa? Uma infecção no acesso vascular central, onde está o catéter. Como que pode ocorrer essa infecção? Pela pele do paciente, pelas mãos do profissional da saúde, contaminação do fluido. Agora vamos falar sobre prevenção e controle, que foi o que eu pedi para vocês nos grupos, nos trabalhos. Prevenção e controle. Como que eu vou prevenir para que o meu paciente não tenha essa infecção do acesso vascular? Eu vou utilizar soluções antissépticas antes da passagem do acesso vascular. Eu vou higienizar as minhas mãos, vou usar material esterilizado, vou usar luvas, né? Como que eu vou manter esse controle? Prevenção, limpeza da pele, antissepsia local, uso de antissépticos e aguardar o tempo da ação do antisséptico. Essa recomendação, ela vem nesse acesso, como precaução do fornecedor. Utilização de campo cirúrgico estéreo, realização de asepsia das mãos, uso de EPIs, luvas, máscara estéreo. Então, assim, o grupo que ficou com a infecção do acesso vascular, eu queria que me falasse as medidas preventivas de você como profissional. Quais seriam? Limpeza e asepsia, antiasepsia do local, utilizar soluções antissépticas, utilizar material esterilizado. Então, o que acontece? Cada infecção, ela vai te pedir uma forma de prevenção. E às vezes as formas de prevenção vão coincidir, vão ser iguais. Controle. Trocar o acesso vascular sempre que necessário. Examinar diariamente o acesso venoso. Esse é um controle. Você vai... Esse controle seria uma manutenção. Manutenção, observação. Prevenção, prevenir antes que aconteça. Controle, manutenção, observação. Você como enfermeiro, futuro enfermeiro, você vai observar. Trocar o catéter e encaminhar uma amostra para exames. Obedecer a frequência de troca indicada para cada tipo de catéter. Curativos. Para quem ficou com a parte do trabalho de curativos. Realizar a troca de curativo a cada 72 horas. Antecipar essa limpeza se ele estiver sujo ou úmido ou despregado ou quando necessário. Isso é uma forma também de manutenção e observação. Eu observo que meu paciente está com curativo, ele está descolando uma parte. Então, eu posso trocá-lo. Não está no tempo, mas ele apresenta descolado uma parte. Então, eu vou evitar que essa infecção aconteça ali naquele local. E vou trocar esse curativo. Vou realizar a limpeza, a asepsia e vou realizar a troca. Infecção do sítio cirúrgico. Onde ocorre a infecção do sítio cirúrgico? Ela ocorre em um órgão que tem cavidade, né? Um órgão que apresenta... O que é cavidade? Ele é como se fosse oco, órgão com cavidade, né? Seria bexiga, o que mais? Útero, órgão e cavidade que tenha sido submetido à cirurgia ou um tecido. Pacientes mais comuns são os imunossuprimidos, profissionais da saúde, o ambiente. Essa incisional superficial, ela é o local. Expliquei para vocês o local onde essa infecção pode ocorrer. Para o grupo que ficou com as partes da infecção do sítio cirúrgico, eu queria que você me descrevesse, o grupo me descrevesse a forma preventiva de evitar que aconteça e a forma de observar, de manutenção.
Então, seria aqui nessa parte. Prevenção e controle pré-operatório. Banho antisséptico em casos necessários, remoção de pelos antes da cirurgia, preparo adequado da pele do paciente, uso de antissépticos. Tem alguns artigos e alguns hospitais que realizam o procedimento de um banho de iodo no paciente. Isso é pré-operatório, ele está se preparando para se operar. Eu gostaria de saber, quando eu perguntei para vocês medidas de prevenção e controle, como evitar que o paciente que vai ser submetido a essa cirurgia tenha uma infecção relacionada à cirurgia que foi feita no paciente. Então, você, como enfermeiro, você vai trabalhar muito com evitar e tratar. Evitar uma infecção e tratar uma infecção. Então, esse seria o pré-operatório. Escovação de mãos, paramentação da equipe cirúrgica, esterilização rigorosa de material cirúrgico. Olha aí, novamente higienização de mãos sendo falada, paramentação falando dos EPIs, né? Do uso de EPIs, que seria propé, seria os propés, seriam as toucas, as luvas, a roupa cirúrgica, esterilização dos materiais que vêm lá da CME, que vem todo esterilizado. Isso é pré-operatória. Pós-operatória, a cirurgia já ocorreu. Seria lavagem de mãos antes e depois do procedimento cirúrgico, antes, como diz no pré-operatório, após, troca de curativos utilizando a técnica antisséptica. Olha, então você vai realizar a troca de curativos do paciente que terminou de sair da cirurgia. Orientação ao paciente e familiares sobre os cuidados pós-operatórios. E você vai observar, né, como enfermeiro, na sua ronda, como é que se apresenta o local de onde foi a cirurgia. O que está apresentando? Aí eu falo sobre o tipo de cirurgias. Tiveram grupos que ficaram com as cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e infectadas. Era para descrever o que seria cada uma delas, escrever em uma linha ou duas, e me falar as formas preventivas. Cirurgias limpas, tecidos estéreis, cicatrização rápida. Potencialmente contaminadas, tecidos que são colonizados por bactérias, né, por micro-organismos, como é o intestino. Cirurgias contaminadas, tecidos abertos, onde há microbiota abundante, não tem como você descontaminar, retirar aqueles micro-organismos daquele local. Cirurgias infectadas, cirurgias realizadas em qualquer tecido ou órgão que tem um processo infeccioso, apresenta tecido necrótico, né? Tecido arroxeado, um tecido já teve uma morte naquele local. Agentes patológicos frequentes em feridas operatórias. Significa assim, agentes, né, micro-organismos que são comuns em feridas após a cirurgia. Aí eu coloquei para vocês os exemplos. Essa bactéria que eu coloquei para vocês é do sistema urinário, é a E. coli. Falei para vocês, como ela se movimenta, ela tem esses pelos em volta dela, isso faz com que ela meio que se jogue para frente. Ela utiliza esses pelos para como se movimentar. Não são todas as bactérias que se movimentam, mas a E. coli é uma. Então, a prevenção e controle das infecções do sítio cirúrgico seria isso. Seria utilizar as técnicas antissépticas adequadas no paciente, remoção de pelos, utilizagem de lavagem de mãos antes e depois. Então, tem toda uma técnica, né, que é feita. Material esterilizado, que vem da CME, a sala está toda preparada, roupas que já vêm todas desinfeccionadas da lavanderia, todas passadas, esterilizadas. Então, isso tudo são medidas preventivas. Então, antes de eu fazer uma cirurgia,
além dos procedimentos médicos que ele vai ser preparado, mas você como enfermeiro, qual que é a sua função de prevenção a sítio cirúrgico? Você vai utilizar seus EPIs necessários, né? Fazer a sua desinfecção das suas mãos, fazer a desinfecção da sala, né? Com os materiais químicos adequados. Claro que vai ter uma equipe de limpeza, mas você vai fazer um procedimento antes do início, preparar toda a mesa, tudo esterilizado, com material esterilizado, né? Utilizar luvas esterilizadas. Isso você está prevenindo que o paciente venha a ter uma infecção relacionado a uma cirurgia que ele tenha feito, a um procedimento que ele tenha feito. Isso seria uma prevenção. E o controle? O controle, você vai examinar os curativos, você vai examinar as sondas, se ele tiver com alguma sonda, você vai examinar a sonda, daquela forma como que nós descrevemos antes. Os acessos, você vai examinar. Então, se ele vier a contrair uma infecção, como que nós podemos chamar essa infecção? Infecção hospitalar. Por quê? Porque foi uma infecção acometida no hospital, de acordo com procedimentos do hospital. Infecção do trato respiratório. Quem ficou com a infecção do trato respiratório é a infecção, né, que se dá no trato respiratório, superior e inferior. Ok. Então, eu vou falar como uma forma de prevenir, né? Prevenção, lavagem de mãos antes e depois do contato com o paciente, entubado, traqueostomizado, secreções, você tem que estar sempre... Por que dependendo do grau da infecção respiratória, você deve utilizar o óculos? Porque a secreção do paciente ao tossir pode te causar um dano, né? Manter a cabeceira do paciente elevada, reduzir o risco de aspiração do tubo gástrico, verificação da posição da sonda, aspirar adequadamente as secreções. Então, assim, são formas de prevenção para que o paciente não tenha nenhuma infecção do trato respiratório. Então, aqui, falei para vocês do trabalho. Foram todas as matérias que eu falei do trabalho, que foi pedido para vocês no trabalho. Agora nós vamos falar sobre os exercícios que vocês fizeram. Então, o trabalho foi basicamente isso. Eu gostaria que vocês tivessem descrevido em poucas palavras o que era a infecção e a forma, você como profissional, de prevenir que esse paciente venha a ter aquela infecção e de controlar, observar e de manutenção. Como são classificadas as medidas de isolamento e precaução atualmente? Então, vamos lá. Vamos de acordo com as nossa matéria. Não essa parte.
Então, só para adiantar, o modelo de isolamento, ele é feito da seguinte forma, é de acordo com o micro-organismo e a forma de contaminação. Então, o isolamento vai ser feito de acordo com a contaminação daquele micro-organismo. Se é um micro-organismo que apresenta uma contaminação do ar, o isolamento vai ser feito de distância para que não tenha contato paciente-paciente no mesmo ambiente, no mesmo ar. Em que circunstâncias a empresa deve fornecer EPI aos seus empregados? Sempre que as medidas preventivas não consigam proteger totalmente o seu funcionário. Como é o caso de algumas doenças. O modelo de classificação precaução padrão por contato por gotículas ou aerosóis. O isolamento deve ser planejado conforme o modo de transmissão. As vias de transmissões, como ocorre a transmissão, né? Igual um exemplo que eu vou dar para vocês, novamente. Eu tenho pacientes com dengue. Sei que a dengue não é uma doença, não é uma infecção, que ela é transmitida pelo ar. Então, a necessidade que eu coloque esse paciente isolado? Não, não é necessário. Ele pode ficar com outros pacientes no mesmo quarto. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as responsabilidades do empregado em relação ao uso do EPI? O funcionário ele deve sempre usar o EPI, de acordo com o que está descrito, né, no POP, deve utilizar esse procedimento, deve utilizar luvas esterilizadas, óculos de segurança, touca. Então, ele deve utilizar sempre que necessário no procedimento que se utilize o EPI. Deve manter a conservação do EPI, cuidar, guardar. E quando vê que esse EPI já não está mais adequado para o uso, informar a necessidade de um novo. Defina CME. CME é o Centro de Material Esterilizado. Fica no hospital, é responsável por esterilizar, e fazer a limpeza, desinfecção, esterilização de todo o material utilizado no hospital. Por que é recomendado que o processamento dos artigos seja centralizado? Porque para evitar que esse transporte desse material utilizado, um exemplo, a cirurgia foi feito um procedimento cirúrgico. Todo aquele material vai ser esterilizado, vai ser feita a desinfecção e esterilização. Se eu tivesse que acondicionar esse material para ser encaminhado para um outro local, corria o risco nesse processo, dessa retirada, desse transporte, infectar algum profissional ou alguém. Então, quando ele está no ambiente hospitalar, esse transporte reduz os riscos de infecção. Defina a autoclave. A autoclave, ela é um aparelho, ela funciona a vapor, parece uma panela de pressão. Ela tem horizontais e as verticais, Ela tem horizontal e vertical. Ela é utilizada para esterilizar artigos, numa temperatura de até 120 graus. Cite os principais artigos de uso únicos proibidos de reprocessamento que eles são familiares. Agulha, sondas, catéteres, que são de acordo com a Anvisa, o protocolo da Anvisa, que não podem ser reprocessados. O que significa reprocesso? Não podem ser limpos ou esterilizados e reutilizados novamente. Pesquise sobre os riscos do reprocessamento de artigos de uso único. Há alguns hospitais, que
comprovam a eficácia da esterilização e desinfecção de vários artigos de uso único. E há outros hospitais que não utilizam esse tipo. Isso é uma controvérsia, é uma discussão, mas há um perigo de você não conseguir fazer a desinfecção e ainda perder o material, da dificuldade de fazer a desinfecção desse material. Então, o risco que você corre é de não conseguir fazer a esterilização e ele ainda poder contaminar o próximo paciente que vai utilizá-lo. A classificação dos materiais, segundo seu risco potencial de causar infecção, segue abaixo: artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos. O que está falando lá na aula? O que eu falei para vocês na aula, né? Eu percebi que muitos de vocês copiaram. Muitos copiaram as aulas, né? E não fizeram. Eu não peço nada muito complicado para vocês. E mesmo assim, não deu certo. Olha a resposta. Quando o empregado vai receber, quando o funcionário colaborador vai receber os EPIs. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Artigos críticos. Penetram tecidos subepiteliais, sistema vascular e outros órgãos isentos de flora microbiota própria. Lâmina de bisturi, instrumental cirúrgico, agulhas, catéteres. O artigo crítico é necessário, então, que seja feita uma desinfecção, uma esterilização dele bem mais apropriada. Então, ele seria, no caso, utilizar um produto químico que realiza essa desinfecção e utilizar autoclave. Artigos semicríticos. Entram em contato com mucosas e pele, não íntegra. Aí eu dou para vocês os exemplos. Alguns deles vão te pedir a esterilização com autoclave e outros não. Isso vai de acordo com cada hospital, com cada procedimento. Artigos não críticos, materiais que entram em contato com pele íntegra, mas não com mucosa, termômetros, bacias, cuba-rim, né? Estes são artigos, às vezes, são passados por uma lavagem, mas não se torna necessário uma esterilização mais detalhada, como é o caso da autoclave. Então, vamos para a próxima pergunta. Conceitue desinfecção de alto nível, desinfecção de nível intermediário e desinfecção de baixo nível. Se você pegar cada artigo crítico, se você pegar cada artigo, você vai conseguir colocar, tipo, o artigo crítico, desinfecção de alto nível, ele vai te pedir uma desinfecção com o uso de autoclave, com o uso de alguns produtos químicos. O nível intermediário, ele vai te pedir o uso de produtos químicos, mas não os mesmos do artigo crítico. De baixo nível, são os artigos não críticos, né? Que ele vai te pedir uma desinfecção com álcool, sabão, detergente.
O modelo de isolamento e precauções atualmente utilizado é o de Garner, que propõe a classificação de acordo com a forma de transmissão das doenças. O que esse modelo propõe? Ele propõe que cada forma de isolamento seja de acordo com o micro-organismo. Se eu tenho um micro-organismo que ele causa uma infecção respiratória, então eu tenho que manter um isolamento de acordo com a infecção respiratória. É isso que esse modelo propõe, o que é usado atualmente, né? O que nós estamos usando atualmente. Esse foi o exercício, medidas e precauções de controle. Agora vamos para outro exercício. Precauções e medidas. Conceitue limpeza hospitalar. Todas essas questões, não era necessário escrever muitos, né? Com as próprias palavras de vocês, se vocês tivessem participado, ouvido a aula, dava para responder tranquilamente. Percebi que muitos de vocês copiaram e colaram os meus slides. Então, isso para vocês não é bom, porque vocês vão trabalhar com isso, né? Todos os dias. É muito bom. Pelo menos a gente saber. Não é necessário saber tudo, mas um pouco sim. Pelo menos saber alguma sigla dessa aula. Limpeza e desinfecção de áreas hospitalares. Limpeza hospitalar é o processo de remoção de sujidades, aplicando que seja produtos químicos, produtos ou limpeza mecânica ou limpeza térmica, que seja esterilização. Então, a primeira pergunta, essa é a resposta. Como é realizada a limpeza química ou energia química? E dê exemplos dos produtos químicos usados. Teve uma aluna que teve uma dúvida. Limpeza química é a limpeza onde é necessário usar alguns produtos químicos. Eu até coloquei para vocês nos slides os produtos químicos que são usados. Tem até as imagens. Qual é os objetivos das limpezas? O objetivo da limpeza é uma desinfecção daquele local. Defina como é feita a classificação das áreas hospitalares. Classificação das áreas hospitalares. As áreas hospitalares também têm as suas classificações. Como que é feita essas classificações? Vocês iriam descrever, né? Como que são feitas. Conforme o potencial de contaminação. Áreas críticas, onde o risco de infecção é grande. Vocês percebem como que ela está relacionada? Os artigos críticos, com as áreas críticas, com o tipo de limpeza, com o tipo de produto utilizado. Áreas críticas, áreas semicríticas, né? E áreas não críticas, né? Que são recepção, administrativo, escritório. Quais são os tipos de limpeza hospitalar? Aí os tipos de limpeza hospitalar também vai ser de acordo com as áreas críticas, semicríticas, não críticas. Cada área hospitalar vai te pedir um tipo de limpeza e um tipo de utilização de produto químico também.
Quais as ações que um produto de limpeza deve ter para ser eficaz para ser utilizado na limpeza do hospital? Ele tem que ter um nível de descontaminação e desinfecção, um nível intermediário, um nível básico, né? Um número que atenda aquela limpeza, aquela desinfecção naquele local. Né? Por exemplo, eu preciso de fazer uma limpeza em uma área onde os pacientes são CTI, onde os pacientes são todos imunossuprimidos, estão numa fase delicada. Então, eu preciso utilizar, tipo, um produto químico, né? Um exemplo, quaternário de amônio, que vai dar uma desinfecção quase que 100%. Quer dizer, vai eliminar, destruir o maior número de bactérias. Classifique os tipos de resíduos, como deve ser feita a coleta e o transporte de resíduos, quais são as medidas preventivas para coleta e transporte. Quer dizer que quais os EPIs que devem ser usados, a lavagem de mãos como que deve ser feita, essa coleta e transporte, cada resíduo vai te pedir um tipo de coleta, um tipo de transporte. Há resíduos que eles ficam armazenados por um tempo até serem destinados ao seu destino final. Descreva o processamento das roupas na lavanderia. Como que é feita essa desinfecção das roupas? De acordo com a Anvisa, deve haver uma barreira da área suja com a área limpa. Escreva o motivo dessa medida. A maioria dos alunos não respondeu essa pergunta. Vocês responderam outras perguntas no lugar dessa pergunta. Por que que deve haver uma barreira entre as roupas sujas e as roupas limpas? Para impedir que a roupa contaminada e suja possa contaminar a roupa limpa. Então, pessoal, eu posso não ler todos detalhadamente, mas sim, eu olho os exercícios de vocês. E eu tenho visto isso. Cite as medidas de prevenção e controle, né, para serem utilizadas na lavanderia. Então, eu passei para estar muito coerente com as suas próprias palavras, vocês conseguem responder esse exercício. Agora, as dúvidas. Eu separei para vocês algumas dúvidas. Nos dias de hoje, como devemos tomar os cuidados de forma mais segura? A aluna que me perguntou não me descreveu o que seria essa pergunta. Então, eu entendi que essa pergunta seria sobre né, a atual situação da quarentena de coronavírus que nós estamos vivendo. Como devemos tomar os cuidados de forma mais segura? Claro, higienizar nossas mãos. Dependendo dos nossos grupos de risco, né, que são pessoas com enfermidades, né, pressão alta, problema de diabetes, coração, alguma doença crônica, você tem que manter esse nível. Um exemplo, o que você puder fazer para diminuir o número de visitas a seus avós, né, ou algum familiar que tem alguma enfermidade crônica, ou, mas não tem como, eu tenho que ir, então faça, né? Ao chegar, você retire seus sapatos, troque de roupa, lave suas mãos, utilize o álcool, lave as mãos, utilize a máscara, tente manter o menos possível de contato com os grupos de risco. Então, seria a forma mais segura. O paciente acamado pode ser vítima de infecção através dos alimentos? Eu separei um material em PDF, vou mandar para vocês, para o grupo, que fala sobre manuseio com idosos e fala muito, descreve para vocês que estão fazendo enfermagem, muito bacana o material, bem legal, bem completo. Sim, qualquer um de nós está propício a ter uma infecção dos alimentos. O alimento pode estar contaminado na hora de estar sendo preparado, ou ele pode ser contaminado por nós mesmos ou por mãos de uma pessoa que está administrando aquele alimento ou por má conservação, né? Então, pode o paciente acamado, assim como nós também. Só que o paciente acamado, ele já se encontra numa situação debilitada. Então, quer dizer que para nós que poderia ser uma náusea, uma diarreia, para ele pode se apresentar mais grave. As roupas de cama do paciente podem ser particulares? De acordo com as pesquisas que eu fiz, não, porque eu não tinha certeza se poderia ou não. Mas eu vi que em muitas regras de hospitais não é permitido.
Ao retornar do hospital, devemos higienizar todos os nossos objetos, como, por exemplo, calçados e bolsas? Olha, depende de qual área hospitalar você vai, né? E também depende se na sua casa tem alguém com alguma doença crônica, imunossuprimido, tem uma pessoa idosa. Se você é melhor você se prevenir. Então, você faça essa esterilização com álcool, troque as roupas, coloque essas roupas num saco plástico para não ter contato com outras roupas, tome banho, né? Higienize com pano com álcool, lave com água e sabão, o que você puder antes de chegar em casa. Sempre quando eu vou ao hospital, eu volto, faço isso. Posso não lavar aquela roupa naquele momento, mas eu coloco ela num saco separado. Se eu posso, já coloco ela de molho, já tiro todos os meus pertences, já limpo eles com álcool mesmo. O que eu posso lavar, eu já lavo. As, os meus sapatos, a parte de baixo, eu fiz uma solução com água, cloro, álcool, e eu já esborrifo neles. Então, é melhor remediar, prevenir, do que esperar, né, para acontecer. O que seria morte por infecção hospitalar? A infecção hospitalar, nós já dissemos que a infecção hospitalar é aquela que ela se acomete dentro do hospital, por procedimentos hospitalares ou por complicações. Complicações que podem ser uma complicação cirúrgica, o paciente pode ter uma infecção do acesso vascular, o acesso vascular infeccionou, pode ser por sonda. Então, isso é que vem a ser uma morte por infecção hospitalar. Quer dizer que o paciente não tinha essa infecção quando ele entrou para o hospital, mas ele adquiriu ela lá e as complicações levaram ao óbito. Eu coloquei para vocês também um link de um artigo para ler sobre infecção hospitalar. Quais são as infecções hospitalares mais recorrentes, o tipo de infecção mais recorrente no hospital? Infecção de urina, nós já falamos, né, que era uma dúvida, infecção do acesso vascular e sítio cirúrgico. Então, eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Os exercícios que foram passados para vocês foram esse, que eu vou explicar aqui para vocês rapidamente. Exercícios última aula. Quais são as principais medidas de segurança que o profissional de enfermagem deve tomar em seu ambiente de trabalho? Eu quero que vocês falem para mim sobre a medida de segurança para o paciente e para vocês. Que seria o uso de luvas? Quero que vocês descrevam isto. Qual a importância da lavagem de mãos de acordo com o vídeo? Eu passei 2 vídeos para vocês. O médico, são 2 médicos que passam, isso é um curso de manejo clínico nos casos de pandemia, que eu fiz e eu achei muito interessante e disponibilizei para vocês, de acordo com o vídeo. De acordo com os vídeos sobre protocolo de manejo clínico, vídeo 1, cite o processo de triagem e qual o papel do enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Ele vai falar, no vídeo ele fala qual que é o papel está ligado à nossa disciplina, porque ele fala de prevenção, de como manusear e manejar esse paciente. No vídeo 2, cite os equipamentos de segurança necessários no atendimento. O que o médico fala no vídeo sobre o uso da máscara. Escolha um tema estudado em nossas aulas e descreva de sua forma o que você absorveu desta aula, no mínimo 3 linhas, ok? Então, espero ter tirado a dúvida. Alguma pergunta, vocês perguntem pelos grupos e bons estudos para vocês.